Deus abençoe, irmãos. Se o áudio estiver saindo aí, vocês Deus abençoe, irmãos. Podem só me confirmar, por favor. Deus abençoe, irmãos. Podem só me confirmar, por favor. Deus abençoe, irmãos. Podem. Houve algum problema com o nosso convidado, o irmão Jailson, e ele não apareceu na live. Nós estamos aguardando ele entrar no link aí para nós ter a live. Agora sim. Agora nosso irmão Jailson vai entrar aqui, para estar ao vivo. Aí está ele. Bom, Jailson, está me ouvindo, meu amado? Eu tenho. Está me ouvindo? Está me ouvindo bem, não está? Está tudo bem, graças a Deus. Tá perfeito o áudio aí. Graças a Deus. Então, Deus abençoe. Irmãos, nós não temos pressa de começar, porque estamos aguardando também os irmãos entrarem aí. E o irmão Jailson é de João Pessoa, Paraíba, né, irmão Jailson? Isso. Eu moro aqui na cidade de Santa Rita aí. Amém. Fica bem pertinho de João Pessoa, né? Eu acho que 15 minutos, 10 minutos de carro, uma coisa assim. Amém. Pois bem, irmão Jailson é amigo já há muito tempo, já acompanha o canal lá do Rei, e ele também tem um canal, o irmão Jailson, o canal do irmão Jailson é Jailson HAM TV. Isso. E o irmão Jailson sempre tem uns estudos maravilhosos lá sobre a mensagem, e a gente que tem acompanhado tem gostado muito dos estudos do irmão Jailson, né? E a gente tem uma amizade já há algum tempo, né, irmão Jailson? Isso. E o irmão Jailson gosta muito de falar sobre esses assuntos da palavra de Deus. O irmão Jailson também, o nosso irmão André, lá de São Pedro, São Paulo. E eu quero mandar aqui, antes que eu esqueça, né, sou muito esquecido, um alô especial para o nosso irmão pastor Luiz, lá de Colares. Eu estive na casa dele ontem, né, pedindo oração dos irmãos aí pela esposa dele, que está enferma, né? E também o pastor Aurélio de Castanhal, Deus abençoe o pastor Aurélio. E o pastor Francinei, né? Que está viajando, Deus abençoe ele, onde estiver, né? E aí também o pastor Cícero e os pastores... O Norivan também, Norivan, né? Qual irmão? O pastor Norivan também, né? Pastor Norivan, de Franca, São Paulo. Pastor também Rogério Camargo, né? Joesley também, o pastor Joesley, né? O Wesley, isso. São os companheiros aí. Tem muitos outros companheiros, né? Que estão sempre conosco. Que já está aqui nos acompanhando. Alguns irmãos, né? A irmã Isabel, aleluia da Silva. Deus abençoe a irmã Isabel. Irmão Cássio Johnny, Deus abençoe, irmão Cássio. Irmão Alex de Oliveira, de Piedade, Caratinga, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão Alex. O irmão pastor Gedielson, assistindo, ele que é do Tabernáculo Brana, né? Eu creio que ele é o pastor em Outeiro e outras regiões aqui do Pará, né? O pastor Gedielson, Deus abençoe ele. Pastor o irmão Edilson, em Curitiba. E aí outros irmãos vão entrando e a gente vai falar aqui. O assunto nessa noite é sobre a noiva subir em Apocalipse 4, né, irmão Jailson? E aparecer somente em Apocalipse 19. É um assunto que as pessoas às vezes se confundem, porque aparece novamente ali em Apocalipse 10, ali aparece... ali o anjo descendo e a noiva comendo o livrinho. Como é que ela vai aparecer em Apocalipse 10 se ela sobe em Apocalipse 4 e a volta em Apocalipse
19. Mas eu queria ler primeiramente um versículo da Bíblia e depois um parágrafo da mensagem de Mombrana para nós vir para este assunto, né? Então, logo em seguida, quando termina Apocalipse 3, e a última mensagem, a carta à igreja de Laodiceia, termina dizendo: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai em seu trono. Interessante que em nenhuma outra era as pessoas são convidadas a subir e assentar neste trono, né? E aí você vai para Apocalipse 4, logo no início diz: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Então, irmão Jailson, o irmão Brana diz aqui, eu quero citar o parágrafo porque a gente precisa mostrar o que o profeta falou sobre este assunto, né? Então, está no parágrafo 32 da mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Brana diz assim: agora eu comecei a observar na pregação das 7 eras da igreja que o exemplo ou a previsão de tudo o que Deus faria pela igreja e através das igrejas, colocando-as em posição, os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos da igreja. Então, do terceiro capítulo ao capítulo 19 de Apocalipse, não existe mais visão da igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos, vindo à terra. Então, já do capítulo 19, a conclusão ao 22, está tudo no milênio. Então, aqui só para mostrar que o irmão Brana disse que ela sobe no capítulo 4. Irmão Jailson, o que você tem a dizer sobre isso? Pastor Rubens, para mim, antes da gente começar, eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo o senhor por essa oportunidade de nós estamos aqui, né, nessa live, para ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda, né, especialmente os irmãos que pertencem à noiva de Cristo. Pastor Rubens, eu vejo uma coisa interessante aí, né? Quando o profeta de Deus, que você for pegar a mensagem Pondo-se ao lado de Jesus, que ele pregou em 1950, deixa eu ver aqui, em 62, ele também diz aqui no parágrafo 55 da mensagem Pondo-se ao lado de Jesus, ele fala essa mesma coisa. E isso aí, irmão, tem assim deixado muitos pastores da mensagem ficando assim um pouco confundido. Ora, e a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse, e só volta de 19, e o capítulo 10, aonde está o 7º anjo, né? Então, como é que vão entender isso? O problema, irmão, é que os pastores, eles não seguem a ordem cronológica que foi estabelecido pelo profeta. Eles seguem uma ordem cronológica estabelecida pelos teólogos. Eu queria só falar uma coisa para o senhor. Como eu já estudei um pouco de teologia, a gente sabe que existem várias várias escolas para interpretar o Apocalipse. Existem 4 escolas que são as principais, a mais famosa, né? É a pré-histórica. A escola pré-histórica, ela foi criada pela própria Igreja Católica, né? A pré-histórica. E eles creem que Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 20, já está cumprido. Está entendendo? Amém. Só falta o 21 e o 22. Mas do capítulo 1 até o 20, e você vê que no capítulo 20 fala do milênio, não é verdade? No milênio fala no capítulo 20 de Apocalipse. E aí sabe que a Igreja Católica já acha que eles já estão no reino, né? Então, a pré-história é isso. Depois, com o trabalho da reforma, Jeremias, Lutero, aí surgiu a histórica, a escola histórica, que eles creem que o Apocalipse cumpre com os acontecimentos que acontecem naquele tempo, entendeu? Então, por exemplo, nós temos num tempo... Vamos ter um exemplo aqui, a guerra da Ucrânia com a Rússia.
Aí eles já dizem, a escola histórica já diz que ali vai começar o início da Terceira Guerra Mundial, o anticristo. Essa é a interpretação da histórica. Aí no ano 1820, com o surgimento da Igreja Adventista, da Igreja dos Mórmons, dos Testemunhos de Jeová, aí surgiu a escola simbólica, e até um certo ponto, eles estão certos, que o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, a gente sabe que é um livro simbólico, não é verdade? Já. E o irmão Brana, em 1955, pregou uma mensagem intitulada Apocalipse, o livro dos símbolos. Então, no certo ponto, eles estão certos. Agora, o problema deles é que eles querem espiritualizar todo o livro. Eu sei. Por exemplo, eles dizem que aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11 é o Antigo e o Novo Testamento. Isso é a visão da escola simbólica, né? Isso foi com o surgimento da Adventista, do Testemunho de Jeová, do Mormon. Aí, a quarta escola, que é a mais praticada pelos pré-tribulacionistas, né? Surgiu no final do século XIX para o século XX, e essa escola é chamada de futurista. Eles creem que do capítulo 6 de Apocalipse até... Eles dizem que o capítulo 1 ao 3 já se cumpriu, o capítulo 4 é visão e o capítulo 5 também são visão. Agora, do capítulo 6 até o capítulo 21 é tudo futuro. É tudo futuro. E alguns pastores... olha, porque veja só, irmão, pastor Rubens, a chave principal para se entender o Apocalipse é Apocalipse 17. É o sétimo anjo. É o profeta que Deus enviou. Ele que é a chave que abre a revelação do Apocalipse. Olha, que você não tomar esse caminho, você não vai entender o Apocalipse da forma correta. Agora, como esses pastores estão pegando outro caminho errado, eles estão pegando outra chave para abrir a porta do Apocalipse, então, por isso que eles estão pegando tudo, eles estão colocando a trombeta, as taças, tudo para o futuro. Está entendendo, pastor? Tudo para o futuro. E fazendo isso, eles estão pegando Apocalipse 10 e estão também levando para o futuro, mas não é dessa maneira. Porque eles estão pegando a chave errada de abrir o livro. O sétimo selo, só que, colocando esse ponto aqui, o problema é que tem muita gente achando que o sétimo selo é um mistério, assim, que um mistério escondido que Deus vai nos dizer, olha, o sétimo selo é tal e tal coisa, quando, na verdade, o sétimo selo é um acontecimento, não é isso? O sétimo selo, na minha opinião, assim, da maneira que eu vejo na mensagem, é um acontecimento que está acontecendo, que começou a acontecer em 63. Está entendendo? E esse acontecimento vai até chegar no final, onde a noiva ela vai embora. Então, aí fecha o sétimo selo. Ele se abre em 63 e se fecha... Aqui, ó, na mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Brana, ele fala algo aqui muito importante sobre isso que o senhor falou aí, sobre o sétimo selo. Eu vou usar aqui a tradução da Voz de Deus. Né? O senhor usou aí a tradução de Goiânia, eu vou usar a tradução A Voz de Deus. Aqui, ó, no parágrafo 270 da Festa das Trombetas, da tradução A Voz de Deus. Veja o que o irmão Brana diz assim: agora, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Esse mistério do sétimo selo, o mistério do sétimo selo, da ida. Então, você veja, ele começa e ele abre-se e se fecha quando a noiva vai embora. Mas os pastores, eles estão pegando esse, como o sétimo selo está no capítulo 8, e eles dizem que a noiva subiu no capítulo 4, então eles estão colocando o sétimo selo para o futuro. Mas o problema é que eles estão usando a chave errada de abrir o Apocalipse, certo? Então, veja só, irmão, pastor Rubens, o Apocalipse ele tem uma ordem cronológica. O senhor crê também que o Apocalipse tem uma ordem cronológica? Sim. Eu vejo agora, assim.
eu vejo assim, que a Bíblia você vai encontrar que ali em Gênesis 10, a gente encontra que as nações, fala sobre os filhos de Noé, e ali diz assim, que esses são os filhos de Noé conforme suas línguas, conforme suas nações, só que as línguas só foram confundidas no capítulo 11, então a ordem cronológica ali, aquilo está contando aquele relato no capítulo 10, mas na verdade aquilo aconteceu depois do capítulo 11, então eu vejo que Apocalipse 10 está contando aquele fato do anjo forte descendo, mas na verdade aquilo aconteceu no capítulo 3, quando a noiva ainda estava na terra. Mas veja só, a ordem cronológica que eu digo que tem no Apocalipse, que eu acredito que o Apocalipse está numa ordem cronológica, porque o irmão Brano ensinou isso. O problema é que os pastores estão tomando outra linha, eles estão usando a ordem cronológica da teologia. Certo? Que essas 4 escolas que eu falei para o senhor, só tem uma escola que crê que o Apocalipse está em ordem cronológica. As outras escolas não crê, não. Mas o futurista crê. Então, mas tem uma ordem cronológica que o irmão Brano estabeleceu. Aqui, ó, no livro da exposição das 7 eras, na introdução, o irmão Brano ensina qual é a ordem cronológica do Apocalipse. Veja o que ele diz assim, ó. Embora este volume se ocupe com várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas, etc., encontradas em Apocalipse, o capítulo 1 ao 3, seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja. Isso é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse. Aí aqui ele ensina a ordem cronológica. Aí ele diz assim, ó, pois das eras vêm os selos, e dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças. Como a primeira exposição de fogos de artifício, as eras da igreja surge com uma poderosa iluminação inicial, sem a qual não poderia haver luz posterior. Mas uma vez que o brilho das 7 eras da igreja é dado por revelação divina, segue luz sobre luz. Entendeu aí, pastor? Essa é a ordem cronológica. Quando nós entendemos essa ordem cronológica, que foi estabelecida pelo 7 anjos terrenal, então a gente começa a ver o livro se abrindo. Ele diz assim, ó, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante de nossos olhos maravilhados. Esse aí é o problema. Que os pastores não estão seguindo essa ordem cronológica. Eles estão seguindo outro tipo de ordem cronológica, que é da teologia e não do profeta, da mensagem do profeta. Então, ao seu modo de ver, o irmão Brana colocou uma ordem cronológica profética. É verdade? E antes dele falar isso em 60, em 54, no para 28 da mensagem às 7 eras da igreja, que ele também pregou em 54, ele repete essa mesma ordem cronológica. Eras, selo, trombeta e taça. Essas são as ordens cronológicas do Apocalipse, que foi estabelecido pelo profeta de Deus, o 7º anjo. Ao seu modo de ver, irmão Jailson, as trombetas e as taças, porque assim, o irmão Brana também disse na mensagem que quando um selo é aberto, o mensageiro, o irmão Brana disse, creio que na mensagem a estatura de varão perfeito, não sei se, acho que é o parágrafo 31, ele diz, um selo é a saída de um ministério. Então, se um selo é a saída de um ministério, os 6 selos são os 6 ministérios dos 6 anjos que vieram, né? Então, o irmão Brana chega a dizer que quando o mensageiro trouxe um selo, que foi a saída de um ministério, caiu, uma trombeta soou, causou um distúrbio religioso, um distúrbio político, e depois caiu uma taça, e foi a praga que caiu sobre aqueles que rejeitaram. Você pode ver aí nessa parte aí, você acha que as taças, as trombetas soaram ao longo das eras por causa dos mensageiros, ou elas são algo futuro para o período da grande tribulação? Olha, as taças, ela tem um significado composto. Ela tem um significado espiritual e um significado literal, certo?
Quando a gente pega o primeiro selo, eu acho que eu estou com ele aqui, do parágrafo 63, o profeta começa a explicar que essa taça ela foi derramada durante as eras, mas ele chamou de juízo temporário. Então, era uma ira misturada com misericórdia. Mas, na terceira vinda, o irmão Brana diz lá no quarto selo, que o sétimo selo vai desvaziar as taças. As taças serão desvaziadas no sétimo selo. E a gente sabe que isso vai acontecer na terceira vinda, no capítulo 19 do Apocalipse. Então, as taças ali vai ser literal, porque vai ser sem mistura. A Bíblia diz em Apocalipse que a ira de Deus sem mistura, quer dizer, não vai ter misericórdia. Então, as 7 taças, elas foram derramadas durante as eras, no sentido como juízo temporário, no sentido espiritual. Uma praga era derramada sobre aquelas pessoas que rejeitavam a mensagem, certo? Mas também as taças, literalmente, também vai ser derramada na batalha do Armagedon, na terceira vinda de Cristo. Essa é a forma que eu vejo. Então, veja bem, o nosso tema é a noiva sobe no capítulo, no fim do capítulo 3, né, para o capítulo 4 ali. E então... Deixa eu lhe perguntar isso aqui, pastor. Por que a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse? Qual é o motivo e a razão dela? É isso que precisamos saber. Qual é o motivo e a razão por que ela sobe no capítulo 4? Eu vejo que ali é por causa que termina a era. Não tem mais eras, né? A 7ª era é a última. Então, o 7º anjo, que nós cremos que é o irmão Brana, quando ele sai do sistema denominacional, a gente tem que entender isso. O irmão Brana disse que a era de Laodiceia seria a era mais curta. Agora, se você notar, ela já se igualou, ou está agora, recentemente, se igualando com a primeira era, a era de Éfeso no tamanho. Então, evidentemente que ela ou já terminou, ou o irmão Brana se enganou. Como eu não creio que ele se enganou, eu creio que ela terminou, eu, pessoalmente, creio que a era de Laodiceia, porque o irmão Brana disse que a era de Laodiceia é a era pentecostal, é o sistema religioso, o que é uma dispensação? Uma dispensação, uma distribuição do Espírito Santo. Então, Deus parou de distribuir o seu Espírito sobre os pentecostais quando eles rejeitaram a mensagem do irmão Brana. Então, ela terminou em 63, né? Ela realmente foi a mais curta. Ela começou no começo do século e já terminou em 63. E se o crente da mensagem duvidar disso, ele vai ter que enfrentar a dura situação de saber que ela já se igualou, se é que ela não terminou, já se igualou com a primeira era. Então, a era terminando aí em 63, abre-se então a era da noiva, que o irmão Brana diz, a era dos chamados para fora, que é a era de um povo da mensagem vivendo fora da denominação. E então, esta era da noiva, não tendo mais era, é bem aí que a noiva sobe. Por isso que ela sobe no final do capítulo 3, no capítulo 4, você vê dizendo, sobe aqui no começo, no início do capítulo 4, né? Já é João subindo representando a noiva. O problema, pastor Rubens, desses pastores, eu quero até pedir desculpa, porque eu estou falando muito dos pastores, mas eu não tenho problema com nenhum. Isso é questão doutrinária, não é pessoal, né? Certo. O problema é porque a maioria dos ministros não estão entendendo o arrebatamento. Porque o arrebatamento, que o senhor, como um bom leitor da mensagem, o senhor vê que o irmão Brana, ele usou a palavra rapto mais do que a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. A palavra rapto vem do latim. Você vê que o irmão Brana usou mais rapto do que a palavra harpazo. Pode ver na mensagem dele. Ele usou mais rápido. Por quê? Que o irmão Brana usou a palavra latina do que a palavra do grego. Porque rapto, que você for ver no latim, está no plural. R-A-P-T-U-S. Rapto. E o irmão Brana, quando a gente começa a estudar a mensagem do profeta, a gente vê que o arrebatamento está em etapas. Em etapas. E quais as etapas? São 3 etapas. O irmão Brana deixou isso na mensagem. Ele explicou isso, ele disse isso na mensagem, a revelação na mensagem do arrebatamento, ele explicou isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na mensagem do arrebatamento, aonde ele disse que o arrebatamento era
parágrafo aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Mensagem do arrebatamento, ele diz que o arrebatamento, aqui, ó, parágrafo, deixa eu pegar aqui, 60. Olha o que aqui o Mombrana diz sobre o arrebatamento. E isso aqui temos de filmar isso como um ensinamento do profeta, como consideração aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Mensagem, o arrebatamento. Deixa eu procurar aqui o parágrafo, irmão. Mensagem do arrebatamento, parágrafo 65. É o parágrafo 65 da tradução da Voz de Deus. Eu acho que na tradução de Goiânia, eu acho que é o 35. Mas aqui na tradução da Voz de Deus, é o 65. Olha o que o Mombrana diz aqui, ó. Olha, isso aqui é interessante. Olha o que ele diz. Mas para a igreja, a noiva. Ele aqui faz uma distinção bem clara. Da noiva e a igreja. Mas para a igreja, aí ele diz que essa igreja é a noiva. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É verdade. É revelado a ela. E a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Então, você veja que a primeira etapa do arrebatamento é a revelação. E aí, por isso que o irmão Brando disse que no capítulo 4, quando a gente vai ler o capítulo 4 do Apocalipse, lá tem duas coisas interessantes. No capítulo 4, se o senhor for ler no capítulo 4 do Apocalipse, vamos ver aqui, ó. Capítulo 4 do Apocalipse, versículo 2 diz assim, ó. E João está dizendo assim, e logo fui arrebatado em espírito. Olha, você vê que é espiritual. Ele não foi arrebatado literalmente, ele foi arrebatado espiritualmente. Vera? E quando chega aqui no versículo 6 do capítulo 4 do Apocalipse, diz assim, ó. E havendo diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por dentro e por detrás. Isso aqui, irmão, não vai acontecer literalmente, isso aqui está acontecendo espiritualmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Olha o que o Mombrana diz aqui sobre o versículo 6 do capítulo 4 do Apocalipse. Aqui na mensagem, o trono de misericórdia, que é também Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Veja o que o profeta fala aqui, ó. Parágrafo 198. 198. Olha o que ele diz, ó. Olha, escute só, irmão, pastor. Observe agora. Olha assim, observe. Agora, no final desta era, João, quando ele viu o mar de bronze ali, ele estava claro como cristal. O que foi isso? A palavra havia sido tirada da terra e raptada na igreja. Está vendo aí, irmão? Estava claro como cristal e não havia mais sangue e a era havia terminado. Então é isso aí. É por isso que o irmão Brana disse que a noiva sobe no capítulo 4, porque no capítulo 4 ela recebe a revelação do arrebatamento. Tá bom, Jair. O irmão Brana diz aqui na mensagem, o 7º selo, que tudo tem um propósito tríplice. Tudo tem um propósito tríplice. Então, veja bem, ele chega a dizer que o 6º selo tem um propósito tríplice, que é a purgação das virgens nércias, a purgação dos 144 mil e a purgação da terra. 3 coisas são restauradas no 6º selo. Aí o Abraão vem dizendo que tudo tem um propósito tríplice. E aí, então, ele vem e diz que a vinda do Senhor também tem um propósito tríplice, que nós sabemos que tem aí, você pode colocar voz de arcanjo, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então, as pessoas estão esperando a vinda do Senhor assim, de uma hora para outra, mas não pode ser assim. Ela tem 3 fases. Ela tem que ter o alarido, que é o que está acontecendo desde o tempo do irmão Brana. Ela tem que ter a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Eles compreendem, eles confundem a vinda do Senhor com o rapto, mas na verdade o rapto é a conclusão da vinda.
Então, em tudo. Então, isso aí que você falou sobre o arrebatamento em si, o rapto, ele também pode ter uma forma tríplice, porque primeiro ele é espiritual, você é arrebatado. Uma pessoa pode ser arrebatada, como Jesus diz assim, dois estarão numa cama, um é tomado, outro é deixado. Está falando de casal, ou seja, a pessoa continua vivendo com aquela esposa, porém ele foi tomado, foi arrebatado e ela não. Quer dizer que não foi para o céu, não foi para a glória, mas simplesmente foi arrebatado por uma mensagem, por uma revelação. Isso, isso. É por isso que o irmão Brando disse que o arrebatamento que a noiva estava esperando é uma revelação. E também, eu quero ler aqui outra coisa aqui também, irmão, que isso aqui é muito importante, para nós entendermos por que o irmão Brana disse que a noiva sobe no capítulo 4. Veja só, ele falou isso em 1953, quando ele pregou a mensagem Israel na terra natal. Ele falou isso assim, olha o que ele diz aqui no parágrafo 35. Isso aqui ele está explicando no Apocalipse 4. Veja o que ele diz aqui, ó. Deixe-me perguntar e dizer isso. Deixe-me dar-lhe uma ilustração. Aqui. Aqui é uma esfera. Esfera. Aqui é outra esfera. Aqui e outra esfera. Então ele falou aqui de 3 esferas. Olha. É uma esfera aqui, outra esfera aqui e outra esfera aqui. Aí diz assim, agora, aqui embaixo está a igreja nominal. Olha, aqui embaixo, nessa esfera de baixo, podemos chamar de era de Laodiceia, está a igreja nominal. E ele diz aqui, ó, aqui embaixo está a igreja, agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós deveremos estar, bem perto da porta do céu. Agora, veja aqui em Apocalipse 4. Veja aqui em Apocalipse 4, João diz assim, ó, verso 1. Depois dessas coisas, quer dizer, depois da esfera, olhei e estava uma porta aberta no céu. Então, como João, o irmão Brando diz que João é o tipo da noiva, de todo membro da noiva, assim como João foi convocado para subir num rapto espiritual, a noiva, no nosso tempo agora, também. Veja só, tá vendo? Isso, aí ele diz assim, ó. E aqui está a igreja nominal. Agora, aqui em cima, aqui está o supremo, o sublime. Aqui está onde nós deveremos estar, bem perto da porta do céu. Parágrafo 35 da mensagem de Israel em sua terra natal. Está vendo aí? Aí, Colossenses capítulo 3. Olha, Colossenses capítulo 3, irmão. Veja que isso aqui é a escritura que nós estamos vivendo agora. Colossenses capítulo 3. Veja que não combina com Apocalipse 4. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha aqui, ó. Colossenses capítulo 3. Colossenses, aqui, ó. Olha aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste, já, isso Paulo está botando bem presente, que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha aí, Apocalipse 4. Onde Cristo está sentado na destra de Deus. Pensai nas coisas de cima. Não nas coisas da terra. Então, que a noiva saiu de Laodiceia, ela não precisa mais pensar na era de Laodiceia, agora ela está aqui em cima. Ela está na pé de coroa. Entendeu, pastor? Então, Apocalipse 4, o problema dos pastores, que eles estão vendo o Apocalipse 4 como uma coisa literal. E Apocalipse 4 não é literal. Apocalipse 4 acontece numa esfera espiritual. É por isso que o irmão Brana disse que a noiva sobe no capítulo 4. E outra coisa, e todas as outras escrituras que se fala da noiva, isso pode ser no capítulo 10 de Apocalipse, pode ser no capítulo 11, no capítulo 18. Todas elas se cumprem debaixo do capítulo 3 de Apocalipse. Quando chega no capítulo 4, ela sobe. O irmão Branham chega a dizer assim, que nós não estamos na era de Laodiceia, estamos na era dos chamados para fora. Isso aí que você citou realmente,
o que Paulo diz, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Eu sempre lembro daquela escritura que Jesus disse assim, vós me vereis porque eu vivo e vós me vereis. Então, na verdade, o crente não morre, ele já está ressuscitado. Então, essa ressurreição espiritual, né? Então, o problema das pessoas, de muitas pessoas, é que elas leem a Bíblia, elas leem todo tempo no mundo literal. Eles comparam a Bíblia sempre no mundo literal. Mas o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e partes do livro de Gênesis, você não pode ir no literal. Ele tem, como o Brana disse, Apocalipse é um livro de símbolos. Aquilo são símbolos. Você não pode esperar uma besta sair da água, mesmo um monstro. Você tem que saber que aquilo é um símbolo. Você não tem que saber que aqueles 4 ventos são símbolos da guerra. Então você vai ver que até mesmo Jesus aparecendo com uma espada que sai da boca. É impossível uma pessoa sair uma espada da sua boca. Então isso tudo são símbolos. Essa espada que sai da boca é a palavra. Então esse é o problema das pessoas, não tomar o livro de Apocalipse, sair do nível espiritual e querer trazer o livro de Apocalipse para o natural, e então elas se atrapalham. Então, essa subida de Apocalipse 4, né? A Bíblia diz, João é bem claro quando ele diz, quando ouviu a voz, diz, sobe aqui, e ele mesmo responde, eu subi, e ele enfatiza dizendo, eu subi em espírito, ou seja, o corpo dele ficou caído ali na ilha, em algum lugar, por ali mesmo, e ele subiu em espírito para ver essas coisas. Então, isso aí, o irmão Brana disse que João representa a noiva. Então, a noiva, primeiro, ela tem que subir em espírito, para poder ver essas coisas maiores que é onde vive. Porque, como eu falei, né? O arrebatamento, eles não estão entendendo o arrebatamento da forma correta. Eles estão entendendo que o arrebatamento é literalmente. O arrebatamento, ele começa. O arrebatamento, ele tem começo, meio e fim. Tríplice. Nós já estamos vivendo em 2 etapas do arrebatamento. Em 2 etapas. Você veja, a primeira etapa é a revelação. E a segunda etapa do arrebatamento, o irmão Brana chamou de dispensação. Aqui, parágrafo, deixa eu ver aqui. Mensagem. Eu escolhi aqui muitas mensagens. Aqui, ó. Mensagem União da Noiva de Cristo. Pregado em 65. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. No parágrafo 323. Veja o que o irmão Brana diz, pastor. Preste bem atenção. Olha aqui, ó. Ele pregou essa mensagem já quase na sua partida, no mês de novembro. Ele pregou essa mensagem. Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 323, a união invisível da noiva de Cristo. Olha o que ele diz. Não se vão. Venham aqui. Quer dizer, o povo já estava saindo da igreja. O irmão Brana pregando e o povo já estava embora. Ele diz assim, ó. Não se vão. Venham aqui. Fica ao redor alguns de vocês, pessoas que realmente crê que esta é a verdade. Aí ele diz assim, ó, mas estamos entrando a outra era. Estamos entrando a era do rapto. Tá vendo aí? Na mensagem do arrebatamento, ele disse que o rapto era uma revelação. Agora, nessa mensagem, ele diz que é uma dispensação. Então, nós, a noiva de Cristo, ela já está vivendo nessas 2 etapas do arrebatamento. A última etapa do arrebatamento é a ida. É quando ela foi embora aqui, literalmente. Literalmente. Mas, quando o arrebatamento começa através da revelação, e essa revelação que coloca na dispensação da hora. Tá entendendo, irmão? Amém. Irmão Jailson, no parágrafo 35 da mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa, o irmão Brana cita aquela questão da geração ser 40 anos. Então, não passaria essa geração que a figueira brotou, que seria Israel, voltando para casa, que foi em 1948, sem que nós víssemos a vinda do Senhor. Nós sabemos que a geração de 40 anos completou em 1988. Os opositores não entenderam isso e foram logo deixando a mensagem. Mas nós que temos a revelação da terceira puxada, sabemos que o Brana não estava brincando, e nós que cremos que esse 7º selo já tomou lugar desde 63, que é a vinda do Senhor. Então, você vai ver que
tem alguns pastores pregando, inclusive eu vi numa live ainda, creio que ontem, e que eles creem que a vinda do Senhor é o arrebatamento físico que ainda está para o futuro, e, portanto, eles são confrontados com essa pergunta. Então, mas não é dentro de 40 anos que tinha que acontecer, depois de 1948, aí a resposta deles é que Jesus atrasou, usando aquela escritura em Mateus que diz, tardando o noivo. Então, você acha que Jesus atrasou ou ele veio e está manifestando o sétimo selo? O problema, quem atrasou, o Lula até usou esse linguajar, né? Mas você veja que ele usou isso em 61, 62. Depois de 63 em diante, ele não usou mais esse linguajar, até onde eu sei. Eu não posso afirmar aqui que ele usou, ele continuou usando, porque nós não temos todas as mensagens de Mombrana ainda, né? Mas até em 61, 62, ele disse que a vinda do Senhor estava atrasada. Mas veja só, o problema é que os pastores, eles que estão atrasados. Porque a vinda, aquilo que Jesus falou em Mateus 24, né? Mateus 24, se cumpriu. E você veja que no verão, e esse verão, aqui como a gente deve no Nordeste, né? A gente sabe mais do que o verão é o tempo do sol, é o tempo da cultura, é ou não é? E é o tempo de amadurecer a semente. E isso aconteceu exatamente quando o sétimo anjo estava entregando a mensagem à noiva aqui na Terra. O verão. Amém. A vinda aconteceu. A segunda vinda aconteceu. A ida da noiva é a totalidade da segunda vinda que aconteceu em 63. Está entendendo, pastor? Estou entendendo. Amém. Então, a gente vê, então, que a vinda do Senhor, na verdade, ela é uma dispensação. O Mombrana usou isso. Ele tem uma mensagem intitulada, parece que ele pegou em 52, uma mensagem intitulada Sou eu, não temas, que ele diz que a vinda é uma era. E o que é uma era? É uma dispensação. E o que é uma dispensação? É um período de tempo. Até porque então, a primeira vinda foi uma dispensação, não é verdade? Claro. E quando ela termina com o quê? Qual é o acontecimento que coloca o fim à vinda? Qual foi o acontecimento que colocou o fim da primeira vinda de Cristo? Foi o quê? Qual foi o acontecimento? Não foi o arrebatamento? Exatamente. E foi isso que atribuído no Monte das Oliveiras. Ali concluiu a primeira vinda. E a segunda vinda é a mesma coisa. Ele começa em 63 e a Ilha da Noiva bota o fim, a vinda e o arrebatamento. Coloca o fim, a conclusão final. Aí o livro se fecha. O Mombrana disse na mensagem, ao nascer do sol, parágrafo 202, 203. Ele diz assim, o poder vivificador tem vindo até nós para revelar os selos. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Aí foi aquela pergunta, né? Que vinda é esta? Que vinda é esta? O Mombrana usou a palavra parousia no grego, que é a palavra que foi traduzida para nós como vinda, mas no grego é parousia, quer dizer, a presença. Que presença é essa? Que ele diz. Muitos dizem que aquilo ali foi uma vinda, mas a segunda vinda é quando Jesus... Não, ali eu creio, baseado na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, eu acho que é a única mensagem onde Mombrana diz que o sétimo selo é a segunda vinda. Quando eles fazem isso aí, eles criam 4 vindas, porque aí o Mombrana diz que são só 3 vindas. A primeira vinda foi para redimir a sua noiva. A segunda vinda, ele vem para receber sua noiva. E a terceira vinda, ele vem com sua noiva. Então, a primeira vinda é quando ele aparece na terra, ali, quando João Batista aponta e diz, eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Mas ali a Bíblia diz que ele vem como esposo. Eis aí vem o esposo, não o noivo. E o irmão Brana diz, no parágrafo 236 da mensagem, provando sua palavra, na verdade,
o casamento é aqui mesmo embaixo. Lá em cima é só a festa das bodas. Então, combina que, olha, em São Lucas 18, verso 8, diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Então, é uma pergunta. Ele não encontra, ele encontra todo mundo na Babilônia, um numa denominação, outro noutra. Então, ele próprio, o Filho do Homem, que é o poder vivificador, é a virtude de Elias, é quem chama, e então, através do alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, ele faz o casamento entre o cristão e a palavra, e então é quando ele diz: eis aí vem o esposo, né? Realmente. Agora, a terceira vinda já é Apocalipse 19, mas é para os judeus, e muitos pastores da mensagem estão querendo aplicar isso para nós. Nós não temos nada a ver com a terceira vinda, a não ser vir com ele. Mas aquela vinda de Apocalipse 19 não tem nada a ver de nos rebatar. Nossa vinda é Apocalipse 10. E para o senhor ver, e depois, quando essa segunda vinda terminar na última etapa do arrebatamento, porque o irmão Branham disse que o sétimo selo está no ministério tríplice, aí tem alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, revelação, dispensação e ida, isso está tudo incluído. Então, quando a noiva for embora, o sétimo selo se fecha para nós e vai se abrir para os 144 mil, quando Moisés e Elias for pregar para eles. Aí é a segunda vinda para o judeu. Para os judeus. Aí, no caso... Então, sabe que quando, olha, essa segunda vinda termina para o judeu, ela produz o rapto de Moisés e Elias. O senhor sabe disso, que o Moisés e Elias serão raptados, não é verdade? Exatamente. Aí você vê... Então, quando a segunda vinda termina, quando Moisés e Elias deixam de pregar, terminam o seu ministério, eles são mortos, e depois de 3 dias, eles são raptados. Quer dizer, acontece uma segunda vinda e ela produz um arrebatamento para o eleito. Irmão Jailson, bem aí nessa questão dos Moisés e Elias ser raptados, nós sabemos que Moisés e Elias é 2 personagens muito importantes. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Você vê que para nós, os gentios, aparece só Elias. Para os judeus tem que ser Moisés e Elias por causa da lei. Por causa, eu creio pessoalmente, né? E por causa que eles estavam baseados na lei, e por causa daquela lei que eles estavam agarrados, eles rejeitaram a graça. Então, aí vem Moisés e Elias para tirar eles da tradição do judaísmo e dar a eles o mesmo Cristo que nós temos recebido. Então, esse arrebatamento, quando eles são mortos ali, aquelas 2 testemunhas, e são arrebatados, neles são arrebatados os 144 mil também, porque os 144 mil aparecem no milênio. O Mombrana diz que como eunuco da noiva. Então, para eles estar no milênio, eles não podem morrer, eles têm que ser arrebatados. Porque quem morrer deste lado do milênio vai atravessar o milênio nas cinzas, não é verdade? Olha, eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu vejo muitos pregadores, né? Muitos pregadores, eles chegam a citar isso, que quando Moisés ele foi arrebatado, os judeus, os 140 mil também vão ser arrebatados. Primeiro ponto, eu até agora não vi o irmão Branham falar sobre isso, certo? Eu vi o irmão Branham falando outra coisa diferente, não sobre isso. E segundo ponto, os 144 mil eles não vão morrer. Apesar, tem até alguns parágrafos onde o irmão Branham fala sobre isso, mas depois o irmão Branham corrige. Ele corrige. Então, os 144 mil não vão morrer. Eu acredito que eles serão arrebatados também quando Jesus vir na sua terceira vinda. Quando Jesus vir na sua terceira vinda junto com a noiva, aí as nações inimigas vão vir destruir eles, então aí Cristo vem e arrebata eles. Mas eu não vejo esse arrebatamento deles aonde acontece com Moisés ali, não, porque o irmão Branham, até agora não vi o irmão Branham falando sobre isso. Então eu não posso afirmar, dizer que quando Moisés ele foi arrebatado, os 144 mil vão com ele. Eu não posso dizer isso porque eu não vi o irmão Branham falar sobre isso ainda. É bom os nossos telespectadores saber, o irmão Jailson está dizendo que não viu até agora. Porém, se alguém viu, aí a gente pode verificar isso aí, né? É uma coisa a estudar. Na verdade, nós estamos estudando para isso. Mas para eles estarem no milênio,
algo precisa acontecer para que eles não morram no Armagedon, né? Pastor, deixa eu citar aqui um parágrafo onde o irmão Brana fala sobre isso. Ele diz aqui, ó, parágrafo. O irmão Brana, nesse parágrafo, ele até corrige aquilo que ele falou na série Hebreu e em outras mensagens. Na mensagem da igreja, na série Hebreu, quando ele diz que Jesus vai deixar a noiva no palácio, né? Ele não diz isso? E depois vem para reconhecer os seus irmãos. Se a gente for pegar isso, então vai ter 4 vindas, como o senhor falou. Mas aqui o irmão Brana corrige isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 180 da mensagem ao arrebatamento, tradução da voz de Deus. Ele diz assim, ó, olha, agora, o terceiro são as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, verso 11 ao 12. Tá vendo? Ó? O terceiro são as 2 testemunhas do Apocalipse. Ele está falando aqui do rapto. O senhor é como leitor, sabe o que ele está dizendo aqui. Agora, o terceiro são as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, verso 11 ao 12. O que estes são os que regressam com o Espírito de Cristo para testificar o judeu, como José testificou aos seus irmãos. Lembre-se, e jazia o seu corpo morto na rua por 3 dias e meio. Então o Espírito da vida entrou neles e eles foram arrebatados e levados ao céu. Você veja que aqui no Brasil é só... ele não bota outra pessoa, só é Moisés e Elias. E Boveiro explica aquela parte como José, que eles estavam com o Espírito de Cristo. Então Cristo, a unção de Cristo desceu neles e eles pregou para os 144 mil e os 144 mil reconheceram as feridas, forma simbólica, que aquele de Jesus que veio 2000 anos atrás era o Filho de Deus. Amém. Então, a razão pela qual Apocalipse 10 cita ali, porque ali a gente encontra a noiva comendo um livrinho, né, da mão do anjo forte. O Brando disse que aquele anjo forte é Cristo, e é importante para os irmãos da mensagem, que tem muitos pastores que quando se confrontam com essa escritura, com essas perguntas, eles dizem, não, isso aí vai acontecer em Apocalipse 19. Não vai. Apocalipse 10, o anjo forte descendo, não pode ser em Apocalipse 19, porque aquela é uma vinda para os gentios. A Bíblia já está dizendo que ele coloca um pé na terra e no mar. O irmão Brana diz que a terra é os Estados Unidos, porque é aonde não tinha povos, e o mar são as populações gentílicas, os povos, línguas e nações, aonde a mulher que está sentada se assentou sobre isso. Porém, do meio deste povo que esta mulher enganou, Deus tirou do meio deles um povo de entre esses gentios para o seu nome. Então, quando o anjo forte coloca o pé na terra e no mar, é Deus vindo para os gentios. Essa é a nossa vinda, é a vinda de Cristo para nós. Então, tenho conversado com muitos pastores, eles fogem do assunto e colocam a vinda de Cristo para nós, para o Apocalipse 19. Isso não pode. A vinda do Senhor tem que estar acontecendo agora para nós, né? Os gentios que fomos chamados para Cristo e para o nome de Cristo. Então, a razão porque ali em Apocalipse 10, a noiva aparece comendo o livrinho ali representada em João, que eu creio, né? Eu creio, o Rombrando disse que João representa a noiva. Muitos pregam que é um homem ali. Não, eu creio que o irmão Brana, ele foi o primeiro grão que amadureceu no sentido, mas não creio que tenha um homem, um pastor, que seja o João ali, não. Eu entendo desta forma. Então, quando a pergunta da nossa live é essa: por que a noiva aparece em Apocalipse 10 se o irmão Brana diz que ela subiu em Apocalipse 4 e só volta em Apocalipse 19? Então a questão é, irmão Jailson, é por causa que Apocalipse 10 está relatado ali, porém aquilo aconteceu no final do capítulo 3, não é verdade? Olha, para a gente entender isso, pastor, deixa eu ler aqui um parágrafo. Esse aqui é o problema de muitos pastores. Aqui na mensagem Abrecha entre 0 e selo, parágrafo 301, olha o que o irmão Brana diz. Porque aqui é a chave que abre o Apocalipse. Sem essa chave, você não vai abrir o Apocalipse. Então, você vai usar outro tipo de chave para entender o Apocalipse e vai dar errado. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. A mensagem Abrecha entre 0 e selo, 301.
Mas as primeiras coisas que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, o irmão Brando de Glória, abriu o livro e rompeu o selo e enviou para a terra, para o seu sétimo anjo. Olha aqui. O sétimo anjo está na terra, então. Né? No tempo desta vinda, o sétimo anjo tem que estar na terra. Então, essa aqui é a chave para abrir o livro do Apocalipse, para você entender. Porque Cristo desce. Agora, alguns vêm com a ressurreição isolada, né? Se ele vai estar na terra mesmo, porque ele vai ressuscitar. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Não, irmão, o que eu posso dizer é que esses crentes, esses irmãos, esses pregadores, eu comparo como Ló. Olha, e o Mombrano ensina isso na mensagem. Hoje se cumpre essa escritura, que foi traduzida por Goiânia, aquela bem. Não, por Goiânia não, pela voz de Deus, aquela bem fininha. Você veja que veio 3 homens para Abraão, não foi 3 homens? Quando Abraão viu o que ele disse? Meu Senhor. Meu Senhor. Singular. Aí um ficou com Abraão, recebendo as revelações, se encontrou com Sara debaixo da tenda, e que você for ler Gênesis 18, Abraão chegou para Sara e mandou ela fazer bolo com 3 medidas de farinha. Por quê? Ele mandou ela fazer bolo com 3 medidas de farinha. O que essas 3 medidas está falando? Está falando das 3 etapas, das 3 puxadas. E essas 3 puxadas acontecem debaixo da tenda. E o irmão Brano, em outras mensagens, diz que essa tenda é a vinha do Filho do Homem. Então, essa tenda, que muitos estão dizendo que ainda vai ser armada no futuro, o senhor vê que lá de Porto Rico, né? Porto Rico, William Souto Santiago, levou no literal e construiu a tenda lá. E ele disse, e William Souto Santiago disse que quando a tenda tivesse terminado, quando eles concluíssem a tenda, a terceira etapa ia se manifestar. Olha o que aconteceu. Em 2019, William Souto morreu, a tenda foi concluída e até agora a terceira puxada não foi manifestada lá ainda. E outra coisa, eles estão colocando agora o Benjamin, José Benjamin, como um profeta no lugar de William Souto, para ver que eles remendam os erros que eles falaram. Entendeu? Então, o que é que os pastores da mensagem fizeram? Aí você veja, o anjo ficou com Abraão lá debaixo da tenda, revelando o mistério, e 2 anjos foi para Sodoma. Quando esses 2 anjos chegou em Sodoma, como é que Ló falou para eles? Como é que Ló se expressou? Olha, o que Ló disse: meus senhores, plural. Irmão Brando disse, Ló disse isso por falta de revelação. E hoje, irmão, muitos pastores, tem até pastores que não estão presos no sistema nicolaíta, mas falta para eles a revelação ainda. É por isso que eles, para conseguir entender alguma coisa, eles têm de colocar outro homem. Eles colocaram José Brana como profeta, eles colocam Cacô Felipe como profeta, eles colocam William Souto como profeta, Osmar Rodrigues como profeta, para ver se entende alguma coisa, porque falta para eles a revelação. Você veja, quando a revelação chegou para o irmão Rogério, o que ele fez? Saiu. Chegou a revelação, tem que sair. Voltando lá, irmão Jailson, creio que foi o parágrafo 302, se leu, da mensagem à brecha. Ali diz que o cordeiro desce para trazer os selos, para o seu profeta revelar ao seu povo. Ou seja, então, isso não pode ser na ressurreição do irmão Brana, porque na ressurreição não vai haver ministério de pregação novamente. Então, ali ele desce com os selos para dar ao seu povo. Então, tem que ter dado essa revelação quando ele estava no seu ministério terreno. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Essa ressurreição isolada, né, que eles pregam por aí, sabe onde essa ideia veio? Sabe quem foi que inventou essa ressurreição? Eles chamam de pré-ressurreição. Foi os adventistas. Os adventistas crê que antes de Jesus vir, G.L. White, a fundador dos adventistas, vai ressuscitar primeiro.
Pode examinar, pode procurar. Quem inventou essa ressurreição isolada, essa ressurreição, a pré-ressurreição, quem inventou isso foi os adventistas. E o povo da mensagem tomou isso e está fazendo de doutrina. Irmão Jailson, você está com a mensagem do arrebatamento aí? Trouxe. Só que eu estou usando a tradução da voz de Deus, hein? Eu creio, o pastor Gediel está pedindo que nós leiamos o parágrafo 130, 130. onde fala que Jesus faz 3 coisas em sua descida. Isso, é isso aí, é isso mesmo. Isso aí eu concordo. Aqui, vamos ler. O 130. Leia. Aqui, ó, 130. 3 coisas acontecem: um alarido, uma voz e uma trombeta. Alarido, você veja, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas essas 3 quando ele estiver descendo. Você vê que o meu Breno usou 3 vezes. Estiver descendo. Então, veja bem. Então você vê que é uma dispensação. Não é um acontecimento como muitas pessoas pensam. Embora sabemos que a Bíblia fala num piscar de olhos, né? Então eu creio que esse piscar de olhos é o rapto, o acontecimento do rapto, porque realmente é um piscar de olhos. Mas antes do rapto tem um acontecimento. E que o senhor for notar esse piscar de olhos, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, não é verdade? Não é lá que está escrito, versos 51 e 52? 1 Coríntios capítulo 15? Ele faz esses piscar de olhos, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, está lá. Esses olhos são divididos por 7 mensageiros. Certo. Então, a segunda vinda aconteceu no último olho, no 7º olho. Certo. Então, o que se vê é que as pessoas estão confundindo uma coisa aí. Elas estão separando também a vinda do rapto. É uma coisa só. Quando Jesus veio na manjedoura e quando ele subiu do Monte das Oliveiras, foi a mesma vinda. Eu tenho sempre dito isso quando eu estou pregando. Por exemplo, se o irmão Jailson vir aqui me visitar e for passar 20 dias comigo, então os 20 dias é a vinda do irmão Jailson, né? Então eu posso, depois de alguns anos, eu disse assim: olha, em 2023, assim foi a vinda do irmão Jailson aqui, aonde eu moro. Porém, essa vinda demorou 20 dias, né? Então, quando nós falamos assim, a primeira vinda de Cristo, aí as pessoas só não podem pensar somente nele subindo no Monte das Oliveiras. Aquilo ali foi o fim da vinda. A primeira vinda foi quando ele veio na manjedoura e ele passou 30 anos na terra. Isso foi a vinda de Cristo. Então, quando a Bíblia promete nos últimos dias, e ele diz assim: eu venho como ladrão de noite, e aonde eu vejo que esse ladrão de noite é exatamente isso que está acontecendo. Ele vir e as pessoas estão esperando, como as denominações estão, porque a denominação é culpada de cegar o povo. Ela começa a dizer que vai aparecer no céu um monte de anjos tocando trombeta, aquele espetáculo, e as pessoas ficam esperando isso enquanto ele está um palmo do nariz deles e eles não veem e até rejeita ele, né, irmão Jailson? Então, o ladrão de noite seria isso. Ele está no nosso meio e a gente está esperando ele. O problema, o sistema, eu nem ligo o povo lá fora, porque o povo lá fora, pastor, ele só tem Bíblia, história e teologia. Só isso. Nós temos Bíblia, história e a revelação profética. Essa é a nossa diferença deles lá. Agora, o que acontece com os pastores aqui? Porque eles, veja só, o irmão Brana tem mensagem que ele diz assim, ó, olha o que o irmão Brana diz. Tem mensagem que ele diz que a vinda é o rapto. Ele diz isso no 4º selo, que a vinda é o rapto. E tem mensagem que ele diz que não é. Então, como é que nós vamos entender isso? Os acontecimentos que faz a diferença. Porque o rapto só pode acontecer com a vinda. Então, a vinda que produz o rapto. Então, o rapto e a vinda estão conectados. Mas os acontecimentos que faz a diferença. Porque a vinda é a descida e o rapto é a subida. Está entendendo? Então, quando é isso que deve ser entendido na mensagem. Mas os pastores, eles não veem isso. Porque tem hora que o irmão Brana diz que o rapto é a vinda,
E tem hora que ele diz que não é a vinda. Porque se eles se separam, a manifestação de Filho do Homem, São Lucas 17:30, São Lucas 18, verso 8, a vinda do Filho do Homem. Se as pessoas começar a colocar isso aí para o rapto, não tem como, não dá tempo o Filho do Homem se manifestar, porque o Filho do Homem se manifesta trazendo a fé de arrebatamento, trazendo o alarido, trazendo a voz de arcanjo. Então, o manifestar do Filho do Homem, que as pessoas confundem isso, eles pensam que é o rapto. Então, eu tenho visto muitos crentes da mensagem que a gente fala assim, o Filho do Homem já se manifestou. Ele diz assim, se o rapto já aconteceu, por que vocês ficaram? Quer dizer, a gente não está falando em rapto, a gente está falando que o Filho do Homem se manifestou para trazer uma mensagem, porque Tessalonicenses 4,16 é bem claro, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, quando ele descer com essas coisas, é que nós que formos chamados por ele, né, pela sua mensagem, pela trombeta do último dia, é que a gente vai adquirir essa voz de arcanjo, adquirir essa trombeta de Deus, para poder ter fé para subir. O Mombrano chegou a dizer isso, ele diz, com o que temos agora, não podemos subir. Será necessária a revelação desses 7 trovões. Mas depois ele vem e diz, os 7 trovões estão revelados. E ele vem e mostra que a fé para o rapto está na mensagem. Então a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, o alarido está na mensagem. Está na palma da nossa mão. Uma coisa, pastor, deixa eu lhe perguntar. Por que o senhor tem esse conhecimento da mensagem que os outros não têm? Qual é a diferença? Que o senhor tem esse conhecimento e os outros não têm? Eu creio que é simplesmente a questão por causa do véu denominacional, a tradição religiosa que faz isso. E a outra questão, irmão, porque o senhor já subiu na revelação. A primeira etapa do rapto já está vivendo na sua vida. É por isso que o senhor subiu. Você vê, aqui na Paraíba, os pastores aqui, a mensagem chegou aqui na Paraíba nos anos 80. Nós estamos em 2023. Os pastores aqui ainda pregam a mesma coisa, batismo, Santa Ceia e Trindade. Falar de mulher pregadora, desde o primeiro dia que começaram em 80 até hoje, é a mesma coisa, porque eles não subiram. Eles não subiram. Eles ficaram na era da Odisseia, eles estão aqui embaixo. O que então, tem feito as pessoas... Essa subida da noiva, ela já começa na revelação do rapto. É por isso que o Mombrana diz que o rapto é uma revelação e a noiva estava esperando pela revelação do rapto. Então é isso que estou... Aqui, ó, deixa eu ler um parágrafo aqui, para o senhor entender isso aqui. Ó. Parágrafo 77 da mensagem aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Esse é o problema, que os homens não aceitam o caminho provido para o tempo do fim que Deus estabeleceu. Olha o que é que o Mombrana diz aqui no 77. Cada homem que nasce do Espírito de Deus, há algo que se move nele e ele tem de voar a lugares celestiais. Entendeu aí, irmão? Logo nós estamos na era da águia, né? Isso. Tá vendo aí? Combina com o Apocalipse 4. O quarto animal, a águia. Tá vendo? Cada homem que nasce do Espírito de Deus, há algo que se move nele. Ele tem que voar aos lugares celestiais. Então, espiritualmente, a noiva está indo. Ela saiu de Laodiceia e entrou na era do rapto. Ela saiu, o rapto, através da revelação dos trovões, tirou a noiva de Laodiceia e colocou na era do rapto. E agora ela só está esperando a ida, literalmente falando. Somente. Eu vejo assim que vai acontecendo o que Paulo disse, aquilo que a justiça vai tragando aos poucos, o mundo espiritual vem descendo e o homem carnal vai se tornando espiritual. Isso é os passos do arrebatamento. Conforme ele vai aprofundando no Espírito de Deus, então aquilo que é corrupto vai sendo transformado em incorruptibilidade, enquanto que a gente pensa que é num abrir e fechar de olho, que é também, eu creio que o corpo físico vai receber essa transformação, mas eu creio que isso começa desde quando a gente começa a deixar de pensar natural, quando tira o véu denominacional, porque tem muita gente com o véu
denominacional no rosto. Tem gente esperando a vinda do Senhor igual a denominação, né? E o Mombrana, ele nem pregou. Na verdade, essa mensagem ela está escrita assim, arrebatamento, em português, foi colocado para os brasileiros entender melhor, mas em inglês o Mombrana pregou, o nome é rapture, que significa rapto. Ele não falou em arrebatamento, né? O Mombrana não cria num arrebatamento como as denominação. Então, o arrebatamento é exatamente você, o batismo do Espírito Santo começar tirando você da carne, tirando o véu da tradição e te levando para o mundo espiritual, que foi o que aconteceu com Enoque. Ele foi se tornando espiritual até que ele subiu. O que era o corpo corrupto foi revestido pela incorruptibilidade e ele sai da terra. Então é isso que tem que acontecer com a noiva. Então, para isso, eu creio que precisa começar com mensagem de trovões. A noiva precisa buscar isso na mensagem, na Bíblia, né? Se o profeta disse, está na mensagem. Tá, preste bem atenção. A gente aprendeu com o nosso profeta que fé é revelação, não é verdade? Fé não é revelação? Não foi isso que o Mombrana ensinou? Isso. Aqui em Romanos capítulo 1, verso 17, veja o que o primeiro mensageiro profeta falou, Paulo. Porque nele se descobre, nele, aqui, pronome pessoal, está falando de Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, aos passos, de fé, de revelação em revelação, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quer dizer, de fé, o arrebatamento começa na revelação. Por isso que ele disse, o rapto é uma revelação. E para que isso acontecesse, tinha de acontecer a vinda, porque, veja só, esse parágrafo aqui, ó, aqui no primeiro selo, que o senhor for ver, 70, aqui, ó, 74, primeiro selo. Veja o que o Mombrana diz. Isso aqui é profundo. Ele diz assim, ó, no final da era pentecostal, e a gente sabe que está falando da era de Laodiceia, por causa do movimento pentecostal que surgiu na Rua Azusa, né? 1909. No final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda de Deus que me dê nesta noite para mostrar aqui que nós estamos para ver e receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que está sobrando ali e revelar tudo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Olha o que ele diz aqui no 75. Então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo está escrito. E isso é certo. Eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que nós temos, porque com o que temos nesse momento, agora, nós não seremos arrebatados, não seremos capazes de fazer. Espera aí, mas será que o irmão Brana, ó, cura, a gente lê a história de 33 até 62, cura, ressurreição, e não tinha fé? Porque é aquilo que Jesus falou lá em Lucas 18. Será que quando o filho do homem vinha à terra, vai encontrar fé na terra? Então, essa fé que Jesus disse que não ia encontrar, era a fé de rapto que ia ser revelado quando ele viesse na segunda vinda. E foi o que aconteceu. Então, a fé de rapto está dentro dos trovões. E os trovões, nós aprendemos com o profeta que são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Muitos interpretam esse parágrafo aí que o Bruno está falando, com o que temos agora não podemos subir. Eles entendem que com o que temos agora não podemos subir agora em 2023, ainda vai no futuro, mas para Deus fazer isso, ele precisava de outro profeta, né? Porque Deus não faz coisa alguma se não for através dos seus servos dos profetas. Então, quando o Mombrana disse isso aí, com o que temos agora não podemos subir, ele estava, em 63, ele estava começando a revelar os selos, e então a fé, essa fé que ele estava falando, veio com a abertura dos 7 selos que veio na semana seguinte, né? Ao longo da semana. Então, ela veio e está na mensagem. É importante também, que você disse aí, terminada, quando termina a era final da era pentecostal, estamos supostos a receber um mensageiro. Que coisa importante, você mostrou esse parágrafo aí. Por quê? Porque o Mombrana, em 1933, a era ela durou até 63.
Então, em 1933, irmão Branham foi por meio dos pentecostais, e ele disse que o mensageiro aparece no fim de cada era. Então, o final da era pentecostal foi em 63, quando nós recebemos esse mensageiro. Agora, é interessante porque esse mensageiro que ele está falando é Elias, de Malaquias 4, verso 5. Esse Elias é uma virtude. Ele diz no parágrafo 88 da mensagem do sétimo selo que este Elias é o Espírito de Cristo. Então, esse Espírito de Cristo, essa virtude de Elias, chegou mesmo em 63, no final da era pentecostal, quando Deus não estava mais distribuindo o seu Espírito sobre os pentecostais. Eles continuam tendo os dons, né? Porém, eles não têm o doador dos dons, né? Eles não têm a palavra. Então, que coisa bem posicionada. Com o que temos agora, não podemos subir. Porém, a revelação dos selos veio. Então, o irmão Branham vem também diz assim, ó, ele pregou antes do selo, ele pregou a mensagem, senhores, é este o tempo? Perguntando. Depois do selo, ele disse, senhores, é este sim o tempo. Ele estava perguntando, agora ele está dizendo que era o tempo. Depois dos selos, ele pregou, hoje tem se cumprido essas escrituras. Pregou 2 vezes nessa mensagem, né? Exato. Irmão Jailson. Então, muito bom. Nós estamos com 1h17 de live e nossos telespectadores fazem muitas perguntas, né? Tem muitas perguntas, porém, lógico que a gente não tem tempo, né, suficiente. Mas a gente analisa cada pergunta, cada fala dos irmãos que colocam ali, o que eles acham, porque o apóstolo Tiago diz que todo homem também tem que ouvir, né? E a gente não está aqui para ser o dono da verdade. A gente está apenas dizendo aqui nesta live o que a gente enxerga, né? O que a gente vê, é verdade. O que eu vejo, o que o irmão Jailson vê, mas a gente respeita o pensamento de cada um, né? Então, irmão Jailson, você tem mais algo para concluir essa live, para dizer sobre esse assunto? Não, o que eu quero dizer, meu irmão, é que nós precisamos olhar para a Bíblia, especialmente para o livro do Apocalipse, especialmente, olha, por que eu digo especialmente? Porque o livro do Apocalipse, nós estamos vivendo nesse livro. Nós estamos vivendo nesse livro, no livro do Apocalipse. Porque você veja, o Apocalipse, ele começa com a vinda e termina. Se você for ver Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, e este vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. O irmão Branham diz na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, a pregada, para o 307 ao 308, que isso não é um arrebatamento, isso é a vinda. Então você vê, o Apocalipse começa com a vinda, e no capítulo 22, versos 20 ao 19, deixa eu ver aqui, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20 ao 20, termina com a vinda. Você veja, o Apocalipse começa falando da segunda vinda e termina com a segunda vinda. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, você veja aí, irmão, pastor Rubens, o livro do Apocalipse começa falando da segunda vinda e termina falando da segunda vinda. Então, para nós entendermos o Apocalipse, nós precisamos olhar com os olhos do profeta. Porque se você for usar outro tipo de óculos, da teologia A, da teologia B, você vai confundir o Apocalipse. É isso que muitos pastores da mensagem estão fazendo. Eles estão olhando para o Apocalipse usando outros óculos, não o óculos do profeta, não os olhos de aiga do profeta. Eles estão usando o olho da teologia, da escatologia, certo? Aí eles confundem as coisas. Mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse com os olhos do sétimo anjo, a gente começa a ter um entendimento aberto e a gente se posiciona dentro da revelação. É isso que eu tenho para dizer. O irmão Branham disse na página 5 do livro Exposição das Sete Eras, ele disse que esse livro de Apocalipse não será revelado com um estudo normal, comparando uma coisa com outra, mas será necessário a operação do Espírito Santo
para poder ter isso aí, essa revelação. E é muito interessante também porque a tradição religiosa e também até mesmo os filmes em Hollywood mostram o Apocalipse sendo o Apocalipse sendo sempre destruições, né? Sempre destruição do mundo. Então eles falam Apocalipse. Mas no Apocalipse essa palavra não tem nada a ver com isso. A palavra Apocalipse significa revelação. Inclusive a Bíblia inglesa não fala Apocalipse. O nome do livro na Bíblia inglesa é Revelation, que significa revelação. E o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que é a revelação? Jesus Cristo se revelando. Então este é o problema. Enquanto as pessoas estão esperando o Apocalipse ser destruição, é Jesus se revelando. Isso é uma das coisas que o véu tradicional, até de Hollywood, faz com muitas pessoas, né, irmão Jair? E o senhor sabe que o livro do Apocalipse começou a ser revelado desde 1954, né? Quando o irmão Branham começou a entrar no livro do Apocalipse, né? Em 54, ele pregou a mensagem às 7 eras da igreja, ele pregou a mensagem de pergunta e resposta sobre a marca da besta, ele pregou a mensagem o selo de Deus, ele pegou a marca da besta, entendeu? Em 54. Ele começou a abrir. Quando aquele presidente, a gente sabe que os Estados Unidos é um país, como se diz, evangélico, né? Os Estados Unidos, país evangélico, mas durante esse tempo, todo o tempo, os Estados Unidos só teve 2 presidentes católicos. O primeiro foi Kennedy, né? E quando Kennedy estava se candidatando para ser presidente do país, o anjo chegou para o irmão Branham e disse: olha, agora chegou a hora de você abrir o livro do Apocalipse. Está vendo aí? Então o irmão Branham começou a pregar o Apocalipse. Em 54 ele pregou a marca da besta. Depois ele pegou pergunta e resposta sobre a marca da besta. Depois ele pegou o selo de Deus. Depois ele pregou as 7 eras da igreja. Isso foi em 54. Aí depois, em 55, ele pregou Apocalipse, o livro dos símbolos. O selo do anticristo. O selo de Cristo. Em 56, ele volta e prega de novo a marca da besta. Em 58, ele prega a mensagem porque não somos uma denominação. Em 58. Aí ele vai pregando. Em 60, ele pega a exposição das 7 eras. No final de 60, ele entra no capítulo 4 de Apocalipse. Aí ele pega Apocalipse 4, primeira parte. Em 61, ele pega Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciões. E depois ele pega Apocalipse 4, terceira parte, o trono de misericórdia. Em 62, ele prega nome blasfemo. Olha aí, irmão Branham abrindo o livro do Apocalipse. Também ele prega, em 62, ele prega a mensagem, porque eu sou contra a religião organizada, que ele explica o capítulo 18 de Apocalipse. E depois ele vem e prega, ele encerra o Apocalipse pregando em 62 com aquela pergunta: senhores, é esse o sinal do tempo? Então você vê que desde 54 o irmão Branham vem abrindo o Apocalipse. Então a chave, irmão, para se entender o Apocalipse é o 7º anjo. Se você estiver pegando o Apocalipse fora dessa, usando outro tipo de chave, você nunca vai abrir a porta do Apocalipse de uma forma correta. Então, irmão Jair, se a gente for olhar, porque muitas pessoas fazem essa pergunta: o que o William Branham revelou? Se ele foi o consumador de todo o mistério de Deus, que mistério é esse? As pessoas não percebem essas coisas, que está em simplicidade e espalhado em todas as mensagens. Não está numa mensagem. Você não encontra toda a revelação em uma mensagem. Mas você vai ver que até os selos vieram, e os selos eu comparo os selos como o eixo da coisa. Os selos é o centro, o núcleo. Mas depois dos selos... Depois dos selos teve revelações que complementou aquilo. É verdade. É verdade? Então, que coisa maravilhosa. Nós estamos felizes aí com a presença do irmão Jailson, né? Compartilhando com a gente aí as coisas que ele tem visto na mensagem. E é isso. A Bíblia diz que aquilo que ouvimos e vimos, nós pregamos, né? Então, o irmão Jailson, ele tem um canal. O canal do irmão Jailson o nome do canal dele é Jailson HAM TV, né? E ele ali tem
já alguns inscritos. E aí, quem quiser ter companheirismo aí com o irmão Jailson, né? O irmão Jailson é uma pessoa muito humilde, mora lá na Paraíba, e ele gosta de conversar, né? E é bom isso. A gente não quer dizer que a gente é dono da verdade. Nós temos um grupo aí que a gente tem conversado, e a gente não significa que todo mundo tem que crer igual o outro, não. A gente simplesmente compartilha o que a gente vê e escuta o outro, né? Então, nosso irmão André aí, os nossos amigos pastores. Então, se inscrevam no canal do irmão Jailson e tenha companheirismo com o irmão Jailson, né? Jailson HM TV, né? Isso. Amém? E também Para mim foi um prazer imenso, pastor Robson, viu? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, segundo o senhor, pela sua oportunidade, né? Que eu estou aqui, e eu espero que ajude alguém, né? Que estiver precisando de ajuda de alguma coisa. Com certeza. O meu pai dizia assim: não há tolo demais que não tenha o que ensinar, e não há sábio demais que não tenha o que aprender, né? Então, os tolos têm o que ensinar e o sábio tem muito o que aprender. Então, todos nós temos coisas para aprender e para ensinar, tenho certeza disso. A Alma Branda fala daquela questão da cereja, né? Se você não gosta do caroço, deixa de lado. Coma só a torta. Amém? Então, irmão Jailson, também queria mandar uma saudação especial para nossos amigos, o pastor Aurélio, o pastor Luiz de Colares, né? O pastor Norivan, lá em Franca, São Paulo. Deus abençoe o pastor Norivan também. Vou convidar ele também para uma live aqui na sexta-feira com nós. O pastor Cícero Oliveira, lá em São Pedro, São Paulo, o irmão André, o filho dele. O pastor Rogério Camargo, o pastor Gedielson, que estava aí conosco, acompanhando aí também, compartilhando alguma coisa aí. Eu conversei com ele hoje à tarde. Amém. E assim, aqueles que a gente não lembra do nome, nos perdoe, porque somos humanos e às vezes esquecemos, né? Deus abençoe o irmão Genilson Ribeiro, lá no Paraná. Deus abençoe todas essas pessoas que nos acompanham. E sexta-feira estamos de volta com a live com mais um convidado aqui, né? Vamos convidar mais alguém e a gente vai anunciar aí. E amanhã à noite nós estaremos em Garrafão do Norte, culto normal lá ao vivo, de Garrafão do Norte. E domingo de manhã estaremos na Escola Bíblica também ao vivo, né? Deus abençoe, então. Muito obrigado, irmão Jailson, pela sua palavra. Foi um prazer imenso, pastor. Muito, ore por nós aí, viu? Estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Amém. Aí por essa oportunidade que o senhor me deu, viu? E ore por nós. Amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe todos os irmãos, o irmão Jailson e todos os irmãos nessa noite que nos acompanharam. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo maravilhoso que nós temos tirado aqui para falar sobre essas coisas. Nós só queremos te agradecer, Pai, porque tu prometeste que toda vez que alguém se reunisse, em amor do teu nome, tu estaria presente. E a gente não se reuniu aqui para discutir, para brigar. Se reunimos aqui para compartilhar o que achamos, o que vemos nas coisas de Deus. E temos certeza que o Espírito Santo está nisso. Senhor, abençoe nos irmãos que nos acompanharam. Senhor, abençoe o irmão Jailson. Senhor, abençoe todos nós. E que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, Senhor, até chegar àquele clímax da revelação, onde a gravidade perderá a força e subiremos a encontrar o Senhor nos ares, nesse rapto glorioso, que é a conclusão desta maravilhosa vinda de Cristo, que é o 7º selo. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.